Bora, Fiel, para as últimas informações do Corinthians com o Rodrigo Vessone e o volante André, que parece que recebeu uma proposta da Inter de Milão da Itália de 15 milhões de euros. E tudo sobre a classificação do Corinthians para a próxima fase, que enfrenta a Portuguesa no domingo pelas quartas de final do Paulistão. Deixa o seu like e se inscreve no canal para você não perder nada do Timão. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Vamos falar do Corinthians. Responde ele primeiro, né? Imagine, Corinthians campeão, bicampeão paulista, e aí se desfaz do time para pagar a conta e não cai no Brasileiro. É um bom ano ou não? É que depende, ele está trazendo um cenário que você perde um monte de jogador, tem um monte de problema. Aí se o Corinthians manter esse time todo que está mantendo, que é um bom time, está montando um bom elenco, e ganhar só o estadual, a cobrança esse ano no Corinthians já vai ser diferente. Do ano passado, que estava lá, tinha quase caído em 24, aí esse ano não. Pô, você está com o mesmo time, traz um outro jogador, você tem que aumentar o seu sarrafo, você já foi campeão, então eu acho que pode ser pouco no final do ano, porque a perspectiva do clube como um todo mudou. Se vender um monte de cara, aí acabou, aí não tem, eu não vou ficar frustrado porque só ganhou o estadual, eu vendi um monte de gente, liberei todo mundo, não tenho mais o que fazer no ano, basicamente é isso. Vamos ver aí o gol do André Luiz, que deu a vitória e garantiu o Corinthians também na próxima fase do Paulistão. A gente previu aqui que esse jogo deve ser no domingo, porque o Corinthians visita o Atlético em Curitiba já na quinta-feira. Esse jogo é 7h30, né? Você tem aquela regra, mas enfim, vai ficar para domingo à noite, provavelmente, o confronto. E aí, diante do que falou ali o Dorival, Vessa, como é que você imagina a montagem para os próximos dias? Lembrando que esse jogo foi adiado porque o Corinthians teve a Supercopa do Brasil com o Flamengo. Vamos lá, o Corinthians fez um jogo ok, o São Bernardo, linha de 5 ali, como é difícil jogar em São Bernardo o tempo inteiro, aqueles 3 zagueiros sempre altos, 2 laterais que não sobem, e fica aquela linha de 5 difícil de você entrar, todo mundo que cai lá sofre bastante nesse sentido. O Corinthians segurou alguns jogadores, o Gustavo nem foi, o Memphis também não foi, o Mateuzinho banco, Ranieri banco, Bidon banco, enfim, vários jogadores começaram no banco, então o Corinthians não priorizou absurdamente não essa última rodada. No meio de semana e no final de semana, eu acho que vai acontecer um misto dos dois lados. Eu acho que não vai titular nem de um lado, nem na quinta, nem no domingo. Vai ser metade e metade, assim, vamos dizer. E aí, só que o critério dos dois não é só físico. É o critério o Garro não vai jogar no sintético, eu vou deixar ele pro final de semana, ponto. Vai ter uns cuidados assim, nesse sentido. Não acho que vai ter nem titulares na quinta, nem titulares no domingo. Vai ser, de verdade, uma espécie de mistão. Essa é a minha impressão. Quer dizer, tipo, por exemplo, o Garro joga um... Isso, e o Bidon joga outro. O Memphis vai, o Mateus... Que ele também tem queixas aí com o sintético. É uma boa questão. Tipo, o Mateuzinho joga um jogo e o Bidu joga no outro. Me parece que vai ser uma questão mais ou menos nessa linha, por conta dessa situação do calendário essa semana, que o Corinthians teve aquela vez pegando o Capivariano, mesmo jogando, mas era o Capivariano e colocou um time em reserva. Dessa vez é o único que vai ter esse tipo de compromisso agora. A nota ruim do jogo, claro, é a lesão do Yuri. É uma lesão que não saiu ainda o diagnóstico, mas as perspectivas são bem ruins. A última vez que eu vi um jogador sair do Corinthians com lesão muscular assim, que teve que ser carregado, foi o Jorge Henrique em 2010, era o ano do centenário do Corinthians. Ele foi correr na lateral do campo e tinha um microfone. E ao tentar passar pelo microfone, ele trava a perna na caixa de brita que tinha no Pacaembu ali. E ao travar a perna, deu deslocamento do músculo, rompeu o músculo, mas descolou o músculo. E aquilo é grau 3, é uma lesão gravíssima, de grau 3, e aí ele sai carregado do Pacaembu pelos seguranças, ele não conseguia andar, e o Yuri ontem sai carregado também, sem conseguir andar. Então, se não for uma lesão grau 3, assim, muito grave, de verdade, eu vou ficar bem surpreso, porque a maneira que ele saiu ontem foi bem complicada. Recentemente, o Alex Santana teve uma no Corinthians, foi grau 3C, quase 4 meses para voltar. Então, repito, não tem diagnóstico do Yuri, não sabemos ainda, eu só fiz um comparativo, porque eu não me lembro, a última vez que eu vi algum jogador saindo com seguranças tendo que levar ele para o carro foi... Curioso, né? Porque ele já saiu carregado umas 5 vezes.
por lesões diferentes. Com costela, com outras coisas. Costas, tal, e depois, no final das contas... Ele se recuperou 10 dias depois tá jogando, fumando charuto. Ele é meio imprevisível. Não, mas é coisa do Iroberto. Então, é o corpo dele, não é de outro. Sim, outros não é a mesma coisa. Ele Sim, mesmo, é isso. porque ele já saiu carregado algumas vezes. Né? Descendo escada, com a galera. Vamos aguardar o diagnóstico do clube, mas realmente me parece que não é algo tão simples assim. Para poucos dias já está em campo. Né? Eu acho que isso daí simplesmente não vai acontecer. Eu quero esticar esse assunto porque eu sei que a semana toda isso vai ser falado e eu quero falar um pouquinho da opção. Dia desses aqui, no Bola Rolando, no fim do dia, o Kaká Fernando fez um comentário. Grande Kaká, um beijo. Grande Kaká. Falou muito sobre o Neymar não ir a Curitiba. Certo. Tá? E é preciso dizer que o sintético da Arena da Baixada está um horror, está ruim. Então, acima de tudo, isso tem que ser dito. É uma questão deste momento, né? Tá ruim. Não esteve ruim durante 8 anos, há 1 ano e meio, pelo menos, está muito ruim. Então, isso tem que ser dito, é uma crítica muito justa. Agora, o que o Kaká falou assim? É muito jogador que escolhe onde jogar. É muito jogador que, no sintético do Palmeiras, que hoje não está ruim, no Engenhão, que não está ruim, no da Arena do Galo, da Chapecoense, que não está ruim, jogadores não vão. E se você pegar estudos, nenhum indica, a lesão de ontem foi num gramado natural, tudo bem que tem uma circunstância em cima disso, mas nenhum indica que o sintético tenha de fato mais lesões do que o natural. Aliás, o Globoesporte.com tem uma reportagem de uns 2 anos atrás, que traz dados que o sintético tem menos lesão de torção do que o natural, só que a diferença é tão pequena que é um empate técnico. Tá? Então, de novo, a gente vai ter essa pauta. O Garro não vai a Curitiba, ok, que o gramado não está bom. Poderia ser não vai a Salvador, porque o gramado não está bom. Mas eu vejo e concordo com o Kaká nisso, a discussão se esvaziou, porque quando abriu-se o sinal da televisão, todo mundo falou, o Neymar aí não iria jogar mesmo, está muito ruim. Pontualmente o gramado está muito ruim. Mas, de maneira geral, os jogadores começaram a escolher onde jogar. Calma. E eu me lembro dos aflitos com o gramado completamente detonado, o jogador ia. Fonte Nova não está bem, Barradão não está bem. São 2 coisas. Escolher onde jogar vai um pouco além. E acho que, às vezes, acontece. A questão com o Memphis era muito falada nesse aspecto. Não, ali, viajar para não sei aonde, não sei o que lá. Isso é uma situação. Ou não jogar 2 jogos por semana. Isso não estou dizendo o cara vai curtir o carnaval em vez de jogar. Aliás, o Neymar estava jogando e o Ancelotti estava fazendo propaganda de cerveja no camarote, né? Então vamos ter essas falsas. Não é verdade? O Brasil é demais. Não é verdade? Não é verdade? A foto é verdadeira ou não? Não sei. Eu também não sei. Nem vi a foto. Falta eu nem sei, mas não é verdade? Quem estava trabalhando... E o Ancelotti poderia estar observando o Neymar. Tem cada meme do Ancelotti. Poderia estar observando o Neymar na Vila Belmiro? Sim. Só para... Talvez ele já tenha observado escolher o jogo, às vezes fica muito pejorativo para o jogador, e não necessariamente é escolher o jogo, mas é saber que não dá para jogar todas as partidas e tudo mais. A questão do sintético entre os jogadores é uma situação. Os jogadores não se sentem seguros no piso sintético. Eu fiz uma reportagem com vários, é de 2018, tá antiga. Cara, mas fiz pro UOL, né? O movimento não é só o Neymar, o Lucas, o outro, eles não querem jogar no sintético, essa é uma questão. Agora, a gente também tem que entender que isso já era sabido, e a CBF deixou por baixo dos panos, porque os clubes também não se mobilizam, que esse ano a gente teria o recorde de gramados sintéticos na primeira divisão do futebol brasileiro. De clubes também, né? Porque o Vasco tende a, se fizer a reforma... Então, se o Memphis e o Garro não forem nenhum, o Lucas não for nenhum, eles vão perder 5 jogos, tal, não sei o quê. É uma discussão. Claro. Né? O Lucas não foi para Barueri jogar contra o Palmeiras. Ele estava jogando todos. Aliás, tem mais Barueri que não entra como mando, mas é porque são 2 do mesmo clube, né? E só lembrando que, assim, cada um tem uma situação. Então, o Garro, com tendinite lá, cartilagem e tal, para o jogador, talvez isso daí realmente é diferente. O Renato Augusto sai da Arena da Baixada, a hora que a gente baixou os microfones, ele falou, eu nunca mais piso aqui. Anularam esse gol! Tem um que é o outro São Bernardo. Olha isso, Sormani. Não, a bola já saiu do pé do cara, não tem impedimento nenhum aí. Olha isso, Sormani. Olha esse impedimento. Garfaram São Bernardo. Não garfaram nada. É um apito amigo. É, duro. O Milton Neves jogou tem só razão. com 2 titulares, né? Quem que saiu jogando? Titular. Corinthians jogou com o Hugo Souza, que fez 100 jogos, né?
ontem. E o Bidu, na lateral esquerda. Mas o Yuri Alberto não entrou em campo? Entrou no segundo tempo. Aí jogada do Garro, que teve uma movimentação um pouquinho melhor nesse jogo de ontem aí. Conseguiu esse chute aí de dentro da área, quase faz um gol. Depois quase faz um gol de falta também, uma pena que aquela bola não tenha entrado. O Corinthians conseguiu criar algumas chances, aí o André batendo de fora da área, quase faz o gol. O André que teve proposta de 15 milhões da Internacional de Milão. O Corinthians falou, não vou vender. Nós não estamos vendendo a preço de banana mais. Agora não acabou, sério. Esse aí eu acho que não fica até a Copa do Mundo, viu? Eu tô preocupado. Copa do Mundo ele sai, viu? Porque é muito bom jogador e perfil de Europa. E aí o Corinthians ficou martelando ali, martelando, como aconteceu contra o Santos, como aconteceu contra o Palmeiras. O Corinthians, quando não tem Memphis e Yuri, é a deficiência do elenco do Corinthians é essa, Sormani. São as opções no ataque. Mas se você tira os grandes jogadores, a exceção é o Flamengo, hein? Sim. Se você tira o Vitor Roque e o Flaco do Palmeiras, o Palmeiras sente mais. Ontem, por exemplo, o Flamengo começou com o Pedro e o Arrascaeta no banco, por uma questão tática do Felipe Luiz. Ele queria fazer uma marcação mais pressionada em cima do Botafogo. O Pedro é lento e o Arrascaeta já é um cara que tem problema de lesão. Então ele tira o Pedro, o Arrascaeta, deixa no banco para jogar fora de casa contra o Botafogo, o time sente. Mas o Corinthians eu acho que o Corinthians tá com o time bem equilibrado. Não pode perder esses moleques no meio do ano, entendeu? Pois é, Sormani, mas o Yuri agora machucou. E você mesmo disse que sem o Yuri meio ataque do Corinthians. Isso é verdade. Agora, qual é a gravidade? Qual é o grau da lesão dele? Ainda não foi divulgado. Né? É posterior. Ele foi o lance posterior sozinho, 3 semanas. No mínimo. Sentiu a posterior da coxa. Se for a posterior, pelo que eu fiquei sabendo aqui, tá valendo, o cara mandou até uma mensagem. É bastante tempo. 3 meses. Olha, ó. Viu? Não chega a 3 meses, mas... Olha, ó, viu? Mas eu acho... Um mesinho pega, acho. Mas eu acho que depende do grau. Depende do grau. Você pode ser qualquer lugar. Não, eu sei, mas... Pode ser o adutor, o Yuri saiu pode ser chorando. Mas é o Yuri. Ele é dramático. Mas ele já ficou de fora nesse ano por questão muscular, não foi? Ou foi na reta final ano passado? Não lembro. Eu acho que esse ano ele já ficou. Esse ano ele já ficou, se eu não estou enganado. Não lembro se ele ficou esse ano. Esse ano, não sei. Acho que ele foi voltando aos poucos. Vai sair hoje o resultado aí de exame. Sim. Sempre sai no dia seguinte, dá pra prever. E aí o Corinthians... Agora, se for posterior grau 1, é 3 semanas. Aí o Corinthians perde muito. Provavelmente o Yuri tá fora do Paulistão, né? Provavelmente. Se for uma lesão de posterior... Mesmo sendo grau 1, você não fica 2 semanas Qual é a data da final? Entra. Do último jogo. 8 de março? É 8? Tem 2, né? Tem 2 finais, tem 2 jogos. Eu acho que é 1 e 8, não é? Começo de março. Eu acho que daria para ele jogar as finais, dependendo do grau. Ainda não tem o Bernardo, que é assessor da Federação Paulista de Futebol, mandei uma mensagem para ele, ele falou, sim, Sormani, a pontuação continua sendo levada em conta nas quartas e nas semis também. Foi o que a gente discutiu. Explica isso aí. Tá passando as imagens do Corinthians. Daqui a pouco a gente volta para as imagens do Corinthians. Explica isso aí, porque tá meio confuso. Eu acho que deveria ser colocado logo de cara, porque muita gente está se confundindo. Mas acontece que o Campeonato Paulista mudou a fórmula. Claro que quando muda a fórmula, disputa, você pode imaginar também que mudou também a questão da pontuação. O Campeonato Paulista tem levado em consideração as quartas e as semis na pontuação já faz algum tempo. Sim. Não é novo isso, entendeu? Mas que com a mudança, muita gente imaginou que tinha voltado a não continuar com esse... Exatamente. Então, se a gente colocar a classificação aí, Celu, se você puder, por favor, vamos dar alguns exemplos aí, né? Porque a pontuação continua. Então, por exemplo, o Santos, eu estava até dando... Olha lá, o Santos tem 12 pontos. Se ele ganhar do Novo Horizontino, ele vai a 15, tá? Se o Corinthians passar com um empate diante da Portuguesa, ele também vai a 15. Só que o Santos vai ter um saldo de gols melhor. Ele vai também ter 4 vitórias, assim como o Corinthians, porque ele ganhou do Novo Horizontino. É só exemplo, gente. E aí, mas ele ficaria na frente do Corinthians. Entendeu? Então, digamos que o Palmeiras passe o carro, beleza, o Palmeiras vai ser o primeiro. E o Santos passando o Corinthians, ele vai ser terceiro colocado. Então, a gente teria Palmeiras e Corinthians
numa semifinal. Então, para simplificar para quem tá assistindo, para não confundir, essa tabela aqui, ó... vai ser mexida. Então, assim, apaga o nono do 10º... Dá para botar ela só uma parte? Às vezes vocês fazem isso, mas se não der, tudo bem. Porque o que vale agora é do primeiro ao 8º. Exatamente. Certo? Vai continuar o campeonato. Aí vão ficar só 4. Continua o campeonato só agora. 4. As semifinais vão ser disputadas o primeiro contra o quarto e o segundo contra o terceiro. Isso, essa exato. tabela aí continua valendo. Não, essa daqui não, porque se tiver a pontuação, que nem eu falei... Então, tá com 16 o Novo Horizontino. Se ganhar do Santos, ele vai para 19. 19, exatamente. Continua aí, somando. É isso aí, obrigado. Um detalhe aqui importante, né? Se os 4 grandes passarem, o único que pode passar o Palmeiras nessa classificação geral seria o Corinthians, mas aí vai para saldo de gols, porque, vamos supor, o Palmeiras empata o jogo lá e vai para os pênaltis. Então chega a 17 pontos. Ele não, o Corinthians pode... passa no saldo de gols. Não, mas para final pode passar. Não, eu tô falando pra semi. Pra semi. Pra semifinal passou os 4 grandes, certo? Ó, o Palmeiras chega a 17 pontos empatando, vamos supor. O Corinthians vai chegar a 17 também, aí pode passar no saldo de gol, certo? Isso. É o único que pode passar. Aí seria São Paulo são Corinthians e Palmeiras não podem passar caso o Palmeiras avance empatando, né? Porque Palmeiras se o vai ganhar Palmeiras de uns 19 a 2. vencendo, aí continua, vai ficar com a melhor campanha. Mas então é isso, tá, pessoal? Então essa tabela de classificação, ela continua valendo. Tá? Sim. A gente pode ter alteração até a final. aí. Exatamente, até na final. Você pode definir a semifinal também. O segundo jogo da volta, pelos resultados de semifinal. Então tudo ainda pode mudar, tá? Então foi um parênteses que o Sormani trouxe aí, importante. Vamos voltar lá pro Corinthians, que ganhou de 1-0 do São Bernardo. Vamos voltar a falar de quem? O Coringão, Sormani. O Alfinete, você não respondeu o povo aí. Foi bom o jogo ou não? O povo quer saber. O jogo do Corinthians foi um jogo pro gasto. Pro time que entrou, foi até um bom jogo. Não tinha nenhum grande titular que saiu jogando no ataque. O Garro... Você acha que deveria ter colocado o Yuri Alberto, Dorival? Então, Sormani... Tava 0x0 ainda? Tava 0x0. Então, tava 0x0. O Yuri participa do lance do gol. E com o empate, o Corinthians poderia ter ficado fora, né? Sim. O Corinthians precisa ganhar. Então, faz sentido. Agora, se o Yuri sofreu essa lesão nesse jogo, possivelmente sofreria na quinta-feira contra o Atlético Paranaense. Não sei, porque ele jogou, né? Até quinta-feira ele teria mais tempo de descanso. Pode ser que não. Mas é uma fatalidade mesmo, né? Então, não é nem por mas eu acho que ele entrou... Desgastar. Acho que os exames dele não apontavam isso. Os médicos falam isso. Tem jogador que aponta ali... Olha, o risco dele ter um lactato, secar, não sei o que lá, é grande. Mas eu preciso que o cara jogue. O cara entra, joga, não tece nada. Tem um cara que nem, por exemplo, o Yuri. Não aconteceu, não tem nada apontando. Ele entra, tem uma lesão. Não é matemática. E ele entrou 20, 25 do segundo tempo. Né? É a média mesmo de... Que lesão todo mundo tem. Se tivesse saído esse gol aí, talvez ele não tivesse entrado. Aí tudo bem. Ou o gol de falta do Garro. Aí talvez ele não tivesse entrado. Mas o goleiro do São Bernardo fez boas defesas aí. O Corinthians teve uma movimentação interessante. E quem tá devendo um pouquinho é o Guinegão. O Guinegão, o centroavante, não pode ficar esperando a bola no pé, não, velho. O centroavante tem que criar, o centroavante tem que achar espaço, Sormani. Ele tem que se aproximar e encontrar o espaço para ele receber o passe. Ele não pode ficar só esperando a bola chegar no pé dele. Você concorda ou não? Concordo. E outra coisa, ele tá tendo uma oportunidade. Porque a gente vive dizendo que o Yuri não tem um substituto. Pô, o cara tem uma chance dessa. Corinthians correndo o risco de não se classificar se tivesse empatado. Pô, agarra essa chance, velho. Agarra, se mexe, corre, come grama, bota a cabeça na chuteira do adversário. É a chance que o moleque tá tendo. Mas ele começou bem no Corinthians. Sim, mas esse ano ele fez um gol, mas quando ele tá tendo essas oportunidades aí, ele não tá agarrando a oportunidade, né? E aí o Yuri até participa desse lance do gol do André aí, que é um jogador que já tá dando... O terrão do Corinthians a gente fala pouco, né? Fica sempre aquela história que a água de Santos, os raios, papapá. Mas o Corinthians revela muito o jogador também. Claro, o Corinthians não consegue... Não é que não consegue, né? Nunca revelou um jogador assim como o Neymar...
desse quilate, né? Mas o Corinthians revela grandes jogadores. Pô, o Marquinhos, por exemplo, foi revelado pelo Corinthians. Deco. Não, Deco não jogou. Não. Como não? Não, o Deco ficou uma semana lá. Não, mas o Deco era da base do Corinthians e começou o profissional no Corinthians. Foi em 96, né? Eu não lembro quanto tempo ele ficou. Ele foi vendido rápido, né? Ele não fez história no Corinthians, né? Isso, aí tudo bem. O próprio Martinelli. O Martinelli que tá na seleção brasileira hoje. Porque a gente sabe como a base é tratada no Corinthians, né? Vamos ver o que vão fazer com o André. Então é isso, Fel. Informações do Corinthians. Eu, Alfinete, falando que foi 15 milhões de euros. Só que eu não consegui achar muito bem se realmente foi só uma sondagem e tal. Mais 15 milhões de euros pelo André. A Inter de Milão tá de sacanagem, mano. Eu nem abriria o e-mail, cara. Chegando lá, você abre o e-mail lá, chega lá 15 milhões de euros proposta. Pô, já joga pra lixeira já, mano, na moral. O moleque vai valer no mínimo, 30 milhões de euros, no mínimo. Quanto jogador ruim que a porcada vendeu por 30, 40 milhões de euros, mano. Jogador ruim, fraco. Teve um jogador que foi pro West Ham, acho que 350 milhões de reais, tá ligado? Os caras que você nem ouve mais falar. Então, vamos ver se chega uma proposta maior, porque vai ser difícil segurar esse moleque. Ele joga muita bola, cara. Que moleque completo. Ele é forte, ele dribla, ele tem bom passe, finaliza ok, não é lá aquelas coisas, mas ok. Tem visão de jogo, o moleque é muito maduro, parece um veterano jogando. E eu nem lembro dele na base, cara. Copinha, essas coisas, não lembro desse André. Mas que achado do Coringão, hein? Se o Coringão conseguir segurar bem Breno Bidon, André, a gente pode fazer aí uma grana espetacular. Espero que no final do ano, né? Que no meio do ano se desmanchar o time no meio do ano. Hoje sendo André, saindo Bidon, saindo Yuri, Memphis, cara, vai ser um desmanche aí de meio time já, velho. Então vamos tentar segurar esses caras no mínimo até o final do ano. Então é isso, comenta aí, deixa o seu like, se inscreve no canal pra você não perder nada do Timão. Então até o próximo, tchau, valeu, é nóis.